Iniciamos. Então, em relação ao planejamento da nossa disciplina, da nossa oficina, ao planejamento da nossa oficina, nossos objetivos estão aqui, né, que é de realmente conscientizar as participantes, aproximadamente 15 participantes, sobre os perigos das quedas e apresentar medidas preventivas. Isso nós já fizemos na palestra passada, mas dessa vez não será mais uma exposição, será uma conversa e com a participação delas. Então, vai ser diferente nesse sentido, né? Vai ser mais prático. E para que a gente possa estimular a incorporação desses comportamentos seguros, né, na rotina diária delas. Então, eu coloquei aqui esses objetivos, serão os nossos objetivos, e a gente vai compartilhar informações que já compartilhamos antes, e elas vão contribuir, porque as que estiveram presentes na palestra anterior, elas prestaram atenção, não é, atentamente, e aí elas já, digamos, assimilaram alguns riscos, algumas medidas preventivas, né? Mas o que é interessante na oficina é a troca de experiências, tanto sobre estratégias, né, quanto sobre práticas que são chamadas de boas práticas para diminuir o risco de quedas. Isso aí para que passe a ser, passe a, assim, a estar na mente delas essa prevenção. Então, inicialmente, como eu coloquei aqui, deixe-me fazer. Porque aqui está aqui, pronto. Então, aqui, vejam, eu coloquei aqui alguns dados, né, do local, coloquei que todos participarão, e aqui eu coloquei as boas-vindas, né? Então, nesse início, eu coloquei aproximadamente 15 minutos, mas seria uma dinâmica rápida, mas para integração, né, das participantes. E aí eu poderia falar, e retomando da reunião anterior, quer dizer, na reunião passada, né, que alguns integrantes compartilharam vivências com quedas próprias ou de uma pessoa próxima. Então, a gente pode perguntar se alguém mais quer compartilhar alguma outra vivência e, assim, perguntar de forma acolhedora sobre o ambiente, né, para que elas estejam à vontade para compartilhar as dúvidas que têm em relação ao ambiente. Então, essa parte aí, eu vou fazer algumas modificações até aqui, porque essa outra parte de observar o ambiente, ela vai ser depois dessa abertura, né? Então, depois de cumprimentar as participantes, né, reforçando que é um momento para que todas possam contribuir também, falar que é um espaço para a gente trocar experiências e aprender uns com os outros, e que a gente quer ouvi-las. Então, e assim, é bom reforçar também que não há respostas certas nem erradas, né? Que todas as experiências e todas as participações são importantes. Então, isso para estimular a participação. Então, essa pergunta de se alguém já sofreu quedas e se gostaria de compartilhar o que passou, né? Isso a gente teve no encontro anterior. E acho que umas 4 ou 5 falaram, mas aí a gente poderia colocar uma pergunta, se não aparecer mais nenhuma participação com esse estímulo, a gente também pode perguntar o que vocês já fazem no dia a dia para evitar quedas, né? Isso aí já traz a experiência delas. E também, assim, quais desafios vocês enfrentam para se manter seguras ou seguros em sua casa ou na rua, certo? Então,
essas questões elas vão estimular, né, vão estimular a participação das que estiverem presentes. Bem, eu até aqui abri o questionário, mas não é isso que eu quero. Vou voltar aqui para a oficina. E isso para estimular a participação, né? Então, se eu acho que não vai haver, porque tem algumas que são bem participativas. Se houver um silêncio inicial, a gente já pode compartilhar uma história, né, breve. Eu até compartilhei isso na reunião passada, sobre um exemplo real, né, para incentivar outros relatos. Eu mesma tenho alguns exemplos, né? E, assim, sempre valorizando as falas, demonstrando um interesse nas respostas, né? Então, é importante que elas se sintam ouvidas. E aí é que vem o segundo ponto, que aí também eu fico com esse segundo ponto, que é reforçar os pontos positivos das experiências que elas relatarem e conectar isso às estratégias de prevenção de quedas. Então, é esse ponto que eu coloquei, que é o 2 aqui, avaliação de riscos no ambiente de casa. Que é assim, a gente poderia ter uns 30 minutos, né? Então, a gente começa relembrando aquelas dicas que falamos na reunião anterior, para tornar o ambiente de casa mais seguro, tudo que a gente já falou, tapetes, anterrapantes ou sem tapetes, iluminação, organização dos móveis, e que a gente já falou antes. E aí a gente abre assim e pergunta o que nós podemos mudar em nossas casas depois que a gente perguntar sobre os riscos que elas veem na própria casa, o que é que elas acham que quais os desafios, né, que elas encontram na própria casa ou então na rua. Então a gente aí vem essa pergunta: o que é que a gente pode mudar em nossas casas para diminuir o risco de quedas? Aí é um espaço que vai propiciar, né, o compartilhamento de perguntas ou de experiências. Bom, aí, pronto, Carlos, como eu falei inicialmente a você, uma coisa que eu modifiquei, e eu acho que já tem, que eu pensei em modificar, né? Mas eu acho que já tem no folder que nós vamos imprimir amanhã. Seria uma lista de checagem. Depois que elas falassem de caso, o que é que elas acham que é mais arriscado, uma lista de checagem, que depois eu posso colocar para a gente também. Só isso ficaria naquela parte da retrospectiva do que já falamos, certo? Então, os maiores riscos em casa, maiores riscos na rua, certo? Faz. Mas, assim, talvez fique lá no início mesmo, quando a gente for falar. Aí vem o terceiro momento, que é aqui. Sim, aqui. Terceiro momento. Aí eu pensei em Eveline para fazer essa parte, que são testes para avaliação de equilíbrio e de risco de quedas. Eu até coloquei selecionar 2, porque eu tinha colocado 4 ou 5. Eu já tirei aqui e deixei só o TUG, né? Que é bem simples de se fazer, já foi também sugerido por Eveline, e é bem simples de se fazer, certo? Porque nesse TUG, a, a gente precisa só de uma cadeira, e, assim, uma cadeira normal, né? Pode ser com ou sem braços, como coloquei aqui, de um cronômetro, ou então, se não tiver cronômetro, hoje o nosso cronômetro é um celular, né? Aí alguém, eu até pensei em Mami e está ajudando Eveline aí e usar o cronômetro, né, com o celular com o temporizador. Aí tem os procedimentos, né, que os procedimentos a gente mede o tempo, né, que a pessoa leva para levantar da cadeira, caminhar 3 metros, aí ela se vira e volta novamente para a cadeira. Então, é até importante que a pessoa faça isso antes, certo? E na segunda vez é que se comece a cronometrar. Eu queria ver isso com a Eveline, né?
Então, a Eveline e Mami poderiam estar presentes, né? Aliás, eles vão estar presentes ali porque vão ser uma segurança, né? Então, eu coloquei, para iniciar, a pessoa deve sentar na cadeira com as costas apoiadas, braços relaxados, e quando estiver pronta, levantar, caminhar 3 metros, né, em um ritmo confortável para a pessoa. Então, se a gente tivesse um marcador no chão, seria interessante, né? Um marcador para que a pessoa saiba até onde deve andar. Ou então, Mami poderia ficar a 3 metros e a gente pede para elas caminharem em direção à Mami, porque ali são 3 metros, né? Já que a gente não vai ter marcador. E aí ela retornaria e se sentaria novamente. Então, a cronometragem começa no momento, né, em que se inicia o movimento de se levantar e termina quando ela se senta. Então, geralmente é 15 segundos o tempo, né, que indica uma velocidade de caminhada adequada. Então, se for superior, pode sugerir um maior risco de quedas, certo? Aí já tem um aconselhamento e tudo mais. Então, esse, em resumo, eu coloquei só aqui em resumo, só para a gente conhecer, certo? Mas Eveline aplicará, né? Então, assim, a gente verifica aí a mobilidade funcional. Então, é em segundos, né? Tanto para levantar da cadeira, quanto. Assim, é levantar da cadeira sem o auxílio dos braços também, né? Tem esses detalhes. E o dorso estando apoiado no encosto, os pés paralelos no chão. Então, esse é bem simples, né? Só precisa de uma cadeira. Então, esse é o teste. E o outro seria que eu deixei aqui, deixa eu rolar a tela, seria o teste do apoio unipodal. Então, como é? O idoso, a gente orienta o idoso a ficar em pé, em um pé só, né? Pelo tempo máximo possível. E se não conseguir se manter por mais de 5 segundos, então é uma pessoa que tem um risco de queda mais elevado. Então, para acho que para cada segundo a mais, né? Aí aumenta mais esse risco de quedas, né? Então, também com Eveline, esses dois com Eveline. Então, cada uma delas faz os 2 testes, certo? E Eveline fica anotando. Então, então, Carlos, a gente também vai imprimir um papel dizendo assim, teste tal, para cada uma, certo? Para que isso seja anotado. Aí vem a terceira parte, a aplicação. Eu acho que alguém chegou, né? Eu não estou vendo, eu só estou vendo a tela, deixa eu ver. Não, é você que abriu a mão, certo? Pode falar ou depois só? Pode falar, como eu disse, pode falar, é porque como eu não vejo vocês, eu estava com a tela aqui aberta, mas pode falar. Esse teste de apoio unipodal, Sim, ele tem uma forma de estratificar ou é só por essa questão do tempo, maior ou menor do que 5 segundos? não, desse teste, né, eu, é o seguinte, o paciente, ele é orientado a ficar em um pé só, e aí se diz a ele ficar o máximo de tempo que ele aguentar. Se ele não conseguir se manter por mais de 5 segundos, a gente vê que realmente ele está mais, ele tem maior risco de cair. Aí, para cada segundo a mais que a pessoa idosa consegue ficar na posição, nessa posição unipodal, né, que é em um pé só, a chance de cair nos meses, pelo menos dizem que é de 6 meses a estimativa.
a chance de cair nos 6 meses subsequentes diminui 5% a cada segundo que ele passa, né? Isso quer dizer que foi mostrado em vários estudos com idosos fazendo esse teste. Então, esse teste é simples, mas é possível predizer o risco de queda para um período de 6 meses. Então, é uma coisa que é vista na própria clínica. Então, a Eveline deve fazer esse teste frequentemente, né? Então, não tem necessidade de equipamento, né? Então, é como se fosse uma triagem, certo? Uma triagem. Então, é teste de apoio unipodal. Aí, justamente, esses 2 testes, Eveline vai aplicar, eu vou falar com ela se ela não puder vir. Bem, aí tem aqui a parte 4, 4, né? Avaliação, que o primeiro foi a abertura, a gente fazer um retrospecto do que a gente já falou antes, tipo um checklist. Aí, depois, a gente falar dos riscos que elas observam e o que é que elas fazem para evitar quedas na própria casa delas e na rua. Depois, esses 2 testes. Aí, depois, a aplicação do questionário. Então, eu vou compartilhar aqui o questionário. Eu acho que vocês têm, né? O questionário. Eu mandei no grupo, porque o questionário eu não deixei aqui, não coloquei aqui porque eu acabei retirando, porque está em outro arquivo também. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu posso mandar no grupo, mas eu comecei a achar, deixa eu ver aqui se. Achei. Eu vou compartilhar esse questionário, que isso aqui é bem, já faz bastante tempo, certo? Eu vou fechar aqui, porque eu compartilhei uma janela, então, deixa-me ver aqui. Como é que parar a apresentação, né? Pronto, parei a apresentação. Esse aqui, não sei se vocês lembram, eu vou compartilhar esse, que eu acho que fiquei achando as perguntas meio elementares, sabe? É porque ele não aparece. Ah, é porque tem que ser janela, certo? É esse aqui, pronto. Isso aqui já faz bastante tempo que eu enviei para vocês darem ideias, que até Eveline deu a ideia de colocar barras de, se perguntar se os idosos tinham barras de apoio, né, nos banheiros, ou então até fora do chuveiro, né, mas no banheiro. Olha, essa está aparecendo para vocês? Está Tá, aparecendo para sim. vocês? Sim, pronto. Sim, sim. Coloquei até assim, esboço de perguntas essas iniciais são fechadas, porque eu tinha feito algumas perguntas abertas, mas aí eu não sei se vai ser possível a gente fazer essa parte qualitativa, certo? Vamos ver se será possível, mas a princípio eu coloquei perguntas fechadas e perguntas abertas. Aqui onde está rachurado em amarelo são as perguntas abertas para uma abordagem qualitativa. Aí a gente escolheria entre essas 15 mulheres, né, algumas para fazer essa entrevista, mas não seria amanhã, seria outro dia em que a gente pudesse ter o contato delas e entrar em contato depois, entendeu? A gente faria Sim. essa entrevista qualitativa. Então, o questionário que a gente sugeriu antes é esse. Então, você já sofreu alguma queda nos últimos 12 meses? Você conhece os principais fatores de risco para quedas? Você já recebeu alguma orientação? Pratica atividade física? Sente segurança em andar em casa? Utiliza bengala, andador? Sua residência possui tapetes, etc. Você já participou de palestras educativas? Tem interesse? Isso aqui é mais uma sondagem, né? Então, eu pensei, eu vou minimizar aqui, eu penso, e vou voltar para o outro, da oficina, porque eu pensei que talvez um teste que a Eveline sugeriu,
Aí eu não tinha olhado esse teste, tinha visto há muito tempo e não tinha olhado o teste. E aí eu achei interessante, sabe, que é o teste, deixa eu ver aqui, que é o teste, o teste, escala, que eu estou sem ele aqui no momento. Eu li eu li até uma dissertação que aplicou essa escala. Então, é a escala do risco, não, escala de risco de quedas de Dalton. Então, ele agrega questões em 5 fatores que influenciam o risco de quedas. Então, tem uma pergunta que é esse que estava no nosso questionário: quedas anteriores, uso de medicamentos, se tem algum déficit sensorial, ou seja, déficit de visão ou de audição, em relação ao estado mental e em relação à deambulação, ou seja, a caminhada. Então, esse é um teste que varia de 0 a 11. E, assim, se a pessoa... porque, como é um questionário padronizado, ele já tem as pontuações. Então, ele tem... Se a cada uma dessas questões, depois eu envio as questões, se as questões forem respondidas afirmativamente, ou seja, sim, aí é 1 ponto. Se for não, 0 pontos. Então, a gente vai contando esses pontos, Aí no final vai ter aquela pontuação total, né? o somatório dessas respostas. Então, se a pontuação for maior ou igual a 3 pontos, então é um alto risco de quedas. Se for menor do que 3 pontos, baixo risco de quedas. Ela parece simples, não é longo, ela é curta e ela já tem um score já padronizado. O nosso, a gente estaria aquelas perguntas, e tem algumas perguntas que eu acho que não vão trazer subsídios, né, para o que a gente determine o maior ou menor risco de quedas. Então, foi esse teste que eu fiz. Eu até disse a Eveline: Eveline, é porque a Isabela não estava na nossa última reunião, eu fiz um teste de quedas e eu fiquei acima de 3 pontos. De 3, eita, é mesmo. E foi. Aí ela disse: será o teste de Dalton? Aí eu não me lembrava. Aí estava esperando reencontrá-la para dizer. Então, hoje, antes aqui da nossa reunião, eu fui procurar. Então, tem essa escala de risco de quedas de Dalton, certo? Então, esse seria o questionário, que aí, nesse caso, seria com Isabela ou com Mami, se Isabela ficar ajudando a Eveline. Não sei como é que vocês acham. Como ele não veio, o Mami não veio hoje, aí eu não sei como é que a gente vê isso aqui. Veja só, tem esse quarto, eu coloquei quarto, mas não é quarto, é o quinto. Deixa eu aqui abrir. Esse quinto aqui é que eu não sei se vai ser viável. Vejam bem, são exercícios práticos e alongamentos, que poderiam ser apenas demonstração, não que elas fossem fazer também. Eu pensei para Carlos, certo, Carlos? Você escolheria 3 exercícios, por exemplo, aqui, como a gente colocou, demonstrar uma atividade que melhora o equilíbrio, certo? Prática simples, né? Uhum. Tem aquela, eu coloquei hoje 2 lá no perfil do projeto no Instagram, viu? Sim, sim. Viu, Carlos? Você deu uma olhada lá? Então, eu até fazendo Pilates, eu já fiz a marcha lateral, pelo menos, eu já fiz, certo? Então, tem os alongamentos para idosos, né? Que aí você pode ver alguma coisa nesse sentido para orientar direitinho. A postura correta ao caminhar e subir degraus, prática de exercícios simples, né? Que elas possam realizar em casa. Então, seriam alguns, eu coloquei apenas uns exemplos aqui. Por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, marcha lateral, apoio em um pé só. E aí,
eu tenho um material aqui que a gente também pode ver amanhã, viu, Carlos? E no final seria uma recapitulação, e aqui eu coloquei a distribuição dos folders, mas aí eu estava falando com o Carlos que talvez seja melhor já entregar os folders logo na abertura, né? A gente entrega os folders que vamos imprimir amanhã, certo? Então, o que é que vocês acham dessa parte de exercícios? Eu acho interessante, É assim, né? interessante. Vamos ver quanto tempo vai levar Quanto tempo vai as outras levar? fases, né? As outras fases Sim, também, dessa sim. parte da pesquisa. Por exemplo, se for 15 pessoas, né, que já estão Sim, confirmadas, exatamente, tem vai que depender. Por isso que eu levar caneta, perguntei, né? caneta, vamos imprimir uma folhinha para cada paciente, para cada participante. Aí eu tinha anotado aqui as perguntas, viu, do questionário do risco de queda de Dalton, em que a gente atribui um ponto a cada item marcado, certo? Então, Uhum. se tem quedas anteriores, aí se disser sim, um ponto, certo? Medicação. Aí a gente vai perguntar tranquilizante, sedativo, diurético, remédio para pressão, antidepressivo, né? Tem esses itens aqui. Aí, se tiver um desses, um ponto. Se tiver alterações da visão prejudicada, né, um ponto, ou de audição, um ponto. Se tiver, sim, se tiver alterações, às vezes, de confusão mental, aí um ponto. E a marcha, né, o modo de andar, se for normal, aí não se atribui um ponto. Mas se for uma marcha segura, com equipamento de ajuda, bengala, andador, né? E se for inseguro ou sem equipamento, aí é um ponto. Mas isso aí então eu acho, então é isso aí. E se for incapaz de andar, né? Então a pontuação é essa, que varia de 0 a 11 no todo, e acima de 3. Então, é muito fácil ter acima de 3, porque, veja só, eu coloquei aqui, né? Caiu, quedas anteriores, sim. Medicação, sim. Déficit, prisão prejudicada, sim. Só aí eu já tive 3 pontos, certo? Uhum. Então, aí os outros não, mas eu já tenho 3 pontos. Então, como é um questionário, eu não sei se a gente. Eu estou pensando em ir para aula, eu tenho aula de semiologia de 8 ao meio-dia amanhã. Aí eu estava pensando se a gente poderia, se for Isabela aplicar, então eu já imprimi direitinho e para você ler como aplicar. E se você preferir ficar com a Eveline fazendo a cronometragem da marcha, né? Também pode ser, porque nesse caso aqui, se Mami não comparecer, ele disse que iria, né? Mas se ele não comparecer, aí Carlos é que vai fazer. Então, o Carlos fica ajuda a Eveline, e também vai mostrar alguns exercícios, né? Demonstrar, se der tempo. E o outro, ou Isabela, ou Carlos, vai aplicar esse questionário. O que é que vocês acharam do questionário? Não acharam melhor do que aquele anterior? Sim, sim, com Porque ele é certeza. direto, ele é Aí, direto, sem a senhora questão. está com o questionário aí já? Estou na realidade, tem aqui, eu peguei aqui, e eu apenas anotei aqui, certo? Mas eu tenho, só que está em PDF, Eu vou e mandar aí no grupo que eu vi a eu foto vou, aqui. eu vou enviar no grupo. Você tem? Você tinha mandado uma foto aqui. É de Pronto, Dalton, né? é Dalton, é. Dalton. Certo? 1993, não é isso? É, eu acho que é por aí, viu, a data que foi formulado.
É isso certo? mesmo. Com a Evelina, eu preciso conversar sobre os dois. O TUG, né, que é esse da marcha e de cronometrar, levantar da cadeira, andar, voltar e se sentar, ela sugeriu esse teste desde o início. Mas de ficar em um pé só, eu não sei o que é que ela. Sim, Carlos, você mandou aqui, né? Isso, olha aí, Isabel. Olha aí, eu acho assim, Estou ele mais vendo. objetivo. Essa questão do estado mental é só se está orientado ou se está confuso. Na realidade, todas as mulheres que foram no encontro passado, elas estavam todas orientadas, né? Orientadas, Exatamente. Então, e já tem aqui até do lado a pontuação, é só você riscar, sim, certo? certo. Então, é isso. A parte dos exercícios, a gente vai deixar. Você vai, pensa pelo menos em três exercícios, Carlos. Sim. Ou a gente entendeu para que a gente possa. A gente pode até levar um vídeo. Não vai ter data show, mas a gente pode mostrar no próprio computador. Aquela marcha lateral que ajuda muito a melhorar o equilíbrio. E aí pensamos em 3 exercícios para idosos que melhoram o equilíbrio e que melhoram também a coordenação. Então, se não houver tempo, aí a gente exclui essa parte, essa Tá última, certo. certo? Então, só uma retrospectiva. A abertura, só a gente recapitular o encontro passado, perguntar se alguém tem mais alguma vivência a compartilhar, ouvir atentamente, e depois a gente vai pensar em relação à própria casa, que riscos a cada uma vê, isso aí fica aberto, né? É uma conversa. Cada uma vê na sua casa o que acha que aquilo seria um risco, né? Então, como fazer e o que a pessoa está fazendo para diminuir aquele risco. Então, isso é o primeiro momento, né, que eu coloquei como 2 momentos. Um, a abertura, e 2, essa avaliação dos riscos que estão na própria casa, certo? E aí depois vem esses 2 testes de Eveline, e depois o questionário, que agora a gente vai mudar do nosso questionário para esse questionário padronizado, que é o de Lawton. Certo? Certo. E assim, é uma coisa assim que a gente vai fazer uma roda de conversa, vai ficar conversando, e quando for para fazer o teste, não é? Um de nós pode ficar conversando com elas, eu posso ficar conversando com elas, e de uma a uma vai fazer o teste. A gente coloca uma cadeira, assim, no local mais reservado. A sala é grande, é tipo um auditório. E aí vai de uma em uma fazendo o teste. E quando sai de fazer o teste, aí quem for aplicar a escala de risco de queda de Lawton, aí já pergunta aquelas questões. Aí a pessoa sai, vai lá para a sua cadeirinha, já continua conversando, e depois a gente faz o encerramento. Professora, Tem tem que que. levar a fita métrica, né? Sim, sim, para ver os 3 metros, né? Isso. Eu tinha até colocado um aqui. Eu coloquei um aqui, mas é bom você levar também, que eu posso esquecer, certo? E assim, e também tem que ter, a gente tenta fotografar, né? Então, a gente precisa fotografar todos esses momentos, porque isso vai ser resultado do nosso projeto para a gente apresentar no encontro unificado em setembro, eu acho que vai ser outubro ou novembro, por aí. Então, a gente pega esse material para apresentar no encontro de extensão lá para o final do ano, né? Então, da palestra a gente tirou algumas fotos, mas o de amanhã a gente tem que tirar mais fotos. Então, não sei, o Carlos também poderia, quando ele não estiver fazendo, ajudando, poderia tirar fotos. Maroja poderia tirar as fotos, né? Eu posso tirar também.
Cada um pode, quanto Ela vai mais tirar. fotos, depois a gente junta, né? Depois a gente junta as fotos que tiver tirado e aí é material para para a apresentação do trabalho no final do ano no Enex, Professora, certo? uma Oi, pergunta. A senhora, para fazer essa aplicação desses questionários, a senhora formulou o TSLE? veja, é fácil formular. Eu pedi a carta de anuência, que houve um problema, por quê? Porque eu coloquei SESC Cabo Branco. Aí eu tive que mandar de novo, aí mandei, e eu acho que amanhã ela vai me entregar. Seria a carta de anuência. A gente, a gente pode levar também um termo de consentimento, Uhum, certo? Pode levar um termo de consentimento. Porque, nesse caso, essa é uma atividade de extensão, né? Não é de pesquisa. Mas a gente, se a gente quiser publicar, É. certo? é, Se a gente quiser publicar, a gente pode depois submeter ao comitê de ética e dizer que a gente não tem contato com essas pessoas. Aí a gente assina um termo assegurando a confidencialidade e esses dados. Mas a gente pode também, Carlos, levar um termo de consentimento, porque se a gente resolver publicar, né? Certo? E uhum, assim, quando a gente for, porque a gente vai usar as fotos também, né? Então, ao usar as fotos, a gente pode mascarar, né? Colocar uma tarja nas faces das pessoas que são as participantes, ou a gente também pode pedir a permissão para apresentar em um encontro da universidade. Então, mais uma coisa para a gente imprimir. Eu vou elaborar esse termo e aí elas assinam o termo. Aí, agora, se a gente for fazer, aí tem esses dados que a gente vai coletar do teste, né, do risco de quedas também. Então, vamos levar o termo, então. Foi uma boa ideia para você, que você colocou, porque a gente pode depois submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa, e aí a gente pode até publicar esses resultados também, né? E aí os nossos capítulos do e-book não ficam apenas teóricos, uhum, certo? tá Eu certo. estava esperando inicialmente a carta de anuência assinada, mas como houve demora na entrega, acho que amanhã ela vai entregar. E aí a gente já excluiu essa parte das perguntas que são abertas, né? Que seria uma entrevista qualitativa, não vai ser viável. Então, vamos levar também. Eu vou redigir e amanhã a gente imprime e leva também, junto com essa ficha, né? Para cada uma, a ficha onde a gente vai colocar os resultados dessas avaliações que vamos fazer. Certo? Mas foi muito bem lembrado, Carlos. E então, mais alguma pergunta? Não, Evelyn mandou um Não. áudio no grupo, eu não escutei ainda. Eu acho que Sim, eu vou pergunta é ouvir. isso. Uhum, Bom, inicialmente podemos aqui, eu vou encerrar a gravação.